Boa noite, pessoal. Mais uma live colaborativa. Estou muito feliz hoje com a nossa convidada. Hoje a gente vai falar de alimentação e geografia, nutrição e geografia. Aí eu tenho uma nutricionista, grande amiga minha, a nutricionista Gleice Rocha, para contribuir com a gente. Da minha parte da geografia, eu vou trazer um pouco das contribuições do Josué de Castro, vou falar um pouquinho dele. E aí a gente vai falar um pouco sobre como essa aproximação entre essas duas coisas, né? Josué de Castro, ele escreveu a Geografia da Fome. Obrigado, Chico, obrigado, João, que entraram. Ele tem um livro chamado Geografia da Fome e outro Geopolítica da Fome. E aí a gente vê muito como ele analisa cada aspecto geográfico e como eles contribuem para a gente ter a situação da fome, as principais consequências da fome. E um dos principais é que ele faz a diferenciação entre fome endêmica e fome epidêmica. E aí a gente vai ver que a fome epidêmica é aquela onde ocorre a verdadeira inanição, onde as pessoas morrem de fome. E a gente tem a fome endêmica, que é aquela fome que vai ser aquela falta crônica de certos nutrientes, onde a gente vai ver que as pessoas vão tendo uma série de prejuízos no seu desenvolvimento, e isso traz prejuízos para o país como um todo. Gleice entrou, vou chamar. Só aguardar. Muito animada, a gente está programando essa live há algum tempo. Olá, boa noite, Gleice. Oi, boa noite. Boa noite. Me escutando direitinho? Sim, tá tudo certo. Tava falando para o pessoal que está participando e que vai ver posteriormente aqui no IGTV ou no YouTube, que você é uma grande amiga, né, de muitos anos, aí uns 20 eu diria, talvez um pouco mais, e também uma nutricionista que eu confio muito. Então estou muito feliz da gente estar compartilhando esse momento, da gente estar produzindo esse conteúdo. Então vou pedir para você se apresentar brevemente, falar um pouco sobre o que você faz. E aí a proposta, eu vou puxar um pouco do assunto, falar um pouquinho sobre o artigo que eu li para preparar esse momento. Depois eu tenho algumas perguntas para você. E claro, fica sempre aberto se você quiser fazer alguma intervenção, falar alguma coisa, colaborar. Sabe que com a gente a conversa é tranquila. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Eu agradeço o convite aqui de estar aqui podendo participar com você, além de também te admiro como profissional e também como amigo. Eu sou nutricionista, eu trabalho com a parte bem clínica, né? Atendimento em consultórios. Também auxilio também numa empresa com idosos também, na parte de doenças. E a gente vai estar aqui para poder ajudar vocês, esclarecer também dúvidas, quem quiser. Muito obrigado. Então, Gleice, quando eu pensei em a gente fazer algo colaborativo, me veio logo à cabeça o Josué de Castro. O Josué de Castro, ele por formação é médico, mas ele tem alguns estudos em geografia sensacionais. Então, vou trazer alguns dados bem breves sobre ele, né, porque ele tem aí uma carreira gigantesca e uma contribuição absurda também. Então, eu podia falar horas e ainda ia faltar coisa, mas eu vou condensar, porque a minha intenção é fazer lives cada vez menores, porque eu estava fazendo coisas de mais de uma hora, e a intenção eu queria fixar algo em 30 minutos, talvez um pouquinho mais. Perfeito. Mas, basicamente, assim, o texto... eu li bastante na graduação, alguma coisa na pós, mas o texto que eu peguei ultimamente, assim, para refrescar minha memória, foi um texto chamado Josué de Castro, Direito à Alimentação. Fala sobre a Declaração dos Direitos Humanos da ONU também, né? Que um dos direitos humanos é o direito à alimentação, que está na Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1948. Então, José de Castro, a primeira formação dele é médico, ele viveu de 1908 a 1973, então foi um homem do século passado. Né? Ele, como eu já disse, foi médico e geógrafo por conta das pesquisas que ele fez em geografia, então hoje os geógrafos olham para o trabalho do José de Castro e falam que tem um trabalho de geografia por excelência, já vou dizer por quê. Ele chegou a ser indicado ao Nobel de Medicina em 1954 e ao Nobel da Paz em 1963. Infelizmente não ganhou. Ele fundou a Associação Mundial do Combate à Fome em 1957.
uma vez que ele descobriu e que ele denunciou as verdadeiras causas da fome, ele foi perseguido durante a ditadura militar, né? Ele morou bastante tempo, passou bastante tempo na França, e ele também teve uma vivência muito grande, porque ele presenciou muito o cotidiano das fábricas, dos operários das fábricas, e também das monoculturas. Ou seja, as pessoas que trabalham no campo, grandes extensões de terra, onde só se planta uma única coisa, a pessoa tem um trabalho extenuante ali e uma remuneração e condições de vida que vão trazer muitos prejuízos à saúde. Ele chegou a presidir a FAO, que é a parte da ONU responsável por alimentação e agricultura, de 52 a 56. Agora, rapidamente, sobre os dois principais livros dele, que são a Geografia da Fome e a Geopolítica da Fome. Na Geografia da Fome, que é um livro de 1946, ele vai combater muito algumas teses de que o Brasil é um país atrasado, de que o Brasil é um país que não foi para frente, que não se tornou uma Inglaterra, uma França, um Estados Unidos. E na época, muitas teorias elas davam conta de que o Brasil ele não chegava a esses patamares por ser um país de mestiços, por conta da mistura racial. Então, era uma época em que tinha muita força teorias eugenistas de que o branco seria superior às demais raças. E também ele vai falar que e muita gente também atribuía a ser tropical. Então, falava, todos os países ricos são temperados. Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. E ele também vai desmentir isso, né? Na verdade, os países temperados nada mais fizeram do que criar um sistema e espalhar pelo mundo de uma forma violenta e explorar esses outros países. Então ele vai dizer que o que define o perfil de uma nação não é a raça ou não é o clima, mas sim a fome. Porque a fome ela vai trazer uma série de prejuízos à população, né? Ele vai dividir a fome em dois tipos. A fome epidêmica, que é aquela onde as pessoas morrem de fome, inanição, falta de alimento, e a fome endêmica, que é aquela que a falta de determinados nutrientes vai causando consequências. E aí você vai me ajudar daqui a pouco com isso, né? Que vai causando essa dificuldade, vai causando esse problema. Ele vai falar sobre quantas pessoas brilhantes que poderiam fazer contribuições absurdas para o nosso país simplesmente não conseguiram render na escola, não conseguiram render em estudo, em pesquisa, em trabalhos importantes por conta dessa situação. Então, a fome ela é algo que impede o país de atingir o seu potencial, né? Obviamente, com todo um sistema, né, onde a gente tem países ricos explorando países pobres, mas a fome é um grande problema. Então, ele vai fazer um estudo muito interessante que ele vai dividir o país em áreas, que ele chama das áreas da fome. E aí ele vai mostrar que assim, a gente vai ter... Ele vai mostrar como isso funciona de forma diferente em cada uma dessas áreas. Porque a gente vai ter... A fome ela é causada por questões relacionadas ao solo, questões relacionadas ao clima, a questão cultural, mas principalmente a falta de acesso das pessoas a comprarem, a adquirirem os alimentos, ou mesmo falta de políticas públicas de educação, das pessoas serem orientadas de acordo com a sua cultura. Não é ter uma dieta para o Brasil inteiro, mas de acordo com a sua cultura, políticas para ajudar essas pessoas. E ele levantou algumas coisas muito interessantes, como várias frutas da floresta amazônica vão ter um baixo teor nutritivo, porque as frutas elas são os estratos mais inferiores da floresta e pegam pouco sol. Vai falar sobre fertilidade de solo, sobre clima, então ele faz um estudo muito detalhado sobre como funciona a fome. E a gente vai ter áreas industrializadas, a gente vai ter áreas agrícolas, áreas mais florestais. E como a situação social de trabalho de cada uma dessas áreas do país vai tudo se juntar para formar uma geografia específica em cada parte do país. E a gente vai ter tipos diferentes de fome ali, né? Juntando esses elementos da economia, da história, da cultura, do clima, do solo, da vegetação. E por aí vai. E no Geopolítica da Fome, que é um livro de 1951, ele vai dizer, ele vai combater duas teses. Uma tese é o neomalthusianismo. Malthus, ele dizia que a população cresceria muito e que chegaria uma hora que não teria como a produção de alimentos crescer.
de modo a atender essa população, caso ela continuasse crescendo assim. Então, haveria uma fome absoluta. Mas, com toda a tecnologia que a gente tem, isso já se provou errado. E a gente tem alimentos para todo mundo. Que não tenha dinheiro para comprar. Né? E a gente vai ter uma outra tese. E o Nelman dizia que os países subdesenvolvidos, né, eles são subdesenvolvidos porque as pessoas têm muitos filhos, porque a população está crescendo muito. Isso também se provou errado. Mesmo que esses países tivessem menos gente, ainda faltaria para essa população condições, porque são países muito desiguais. E a outra, ele vai dizer que ele vai reafirmar que o subdesenvolvimento ele é um produto do desenvolvimento. Para alguns países ficarem muito ricos, eles precisam explorar alguns que vão ficando cada vez mais pobres. Então, fazendo essa apresentação, que eu tentei ser breve, assim, né, professor, é isso, quando ele está falando 1 hora. Mas, assim, conversando com você, nós meio que crescemos juntos. Nós somos aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a gente... Sim, com certeza. Isso. E a gente nota que a gente tem uma geografia específica aqui, que a gente vive numa cidade extremamente urbanizada, numa parte da cidade onde as pessoas geralmente trabalham, estudam, ou às vezes trabalham e estudam, muito longe de casa, a grana geralmente é bem curta, falta muitas vezes tanto o dinheiro quanto o tempo para você investir em uma alimentação saudável, tanto no alimento em si, quanto na orientação para ter uma alimentação mais saudável. Né? Uma das perguntas vai ser justamente sobre o papel do nutricionista aí. Mas o que eu queria que você falasse um pouco é o seguinte, então, conforme você observa assim, esse nosso estilo de vida urbano, corrido, da gente estar com pouco dinheiro, da gente estar com pouco tempo, da gente estar com muito cansaço, muito estresse, a gente acaba recorrendo a dietas que nem sempre vão contemplar tudo aquilo que a gente precisa. Então, quais os principais problemas de saúde, seja por carência de determinados nutrientes, ou seja por alguns excessos de uma alimentação não muito legal, quais você mais encontra, quais os problemas você mais encontra que são causados por essa alimentação problemática? Então, Gustavo, o que acontece? Quando a gente pensa em fome, eu entendo assim, existe você matar a fome, né? Você pode, como muitas famílias pobres, principalmente no Nordeste, como ali, farinha com água, ela mata a fome, certo? Mas existe a diferença de você suprir as suas necessidades nutricionais. E trazendo isso para o meio nosso urbano, que eu vejo? Eu vejo aquela preocupação da pessoa suprir aquela fome, matar aquela fome, mas as questões nutricionais realmente ficam de lado. É claro que a questão, principalmente econômica, influencia muito e nós sabemos que piorou, por exemplo, de 4 a 10 famílias, não, acho que de 4 a 5 famílias, por exemplo, elas passam irregularidade na comida, por exemplo, não tem comida. Aí elas matam a fome através de uma água com farinha, o que tem. Então, se a gente vê, ela mata a fome, mas não supre as necessidades. Isso também pode acontecer com uma pessoa como a gente, que tem um estilo de vida de trabalho, de correria, da gente não priorizar bons alimentos. Aí influencia a questão econômica. Tem gente que, por escolhas econômicas, não tem como ter, e tem gente que é porque não tem entendimento, né? E o que eu vejo? Aumentou-se o casos, a cada vez mais que passam os anos, aumenta o caso de doenças não transmissíveis, né? E é o maior caso de mortes, mais do que as doenças sexualmente transmissíveis. Então é uma coisa muito séria, né? Se a gente parar para pensar. Então, o que acontece? O que eu estou vendo ultimamente, principalmente nessa fase de pandemia, né? Uma carência que muito comum agora, independente da classe. A vitamina D, por exemplo, é uma coisa assim que tem atingido milhares de pessoas. Primeiro que no início, a questão da pandemia, a falta do sol, né? Nós não pegamos sol, né? E a falta de vitamina D influencia na imunidade, formação óssea, várias questões hormonais do nosso corpo. Então, isso também influencia bastante. Ferro também, deficiência de ferro, e entre outros. E o que eu acho, assim, na minha visão, não sei se você entende mais política, né? Existe, assim, uma preocupação, né, da indústria em vender o alimento, em ter uma grande produção, e se esquece da qualidade, né?
E é isso que tem, né? E, por exemplo, eu vejo ultimamente o arroz e o feijão, que é acho que o prato principal, assim, que eu vejo, nosso regional carioca, né, Rio de Janeiro. E tem famílias que não têm como comer arroz e feijão. Então, assim, se é o principal, a gente não consegue, como que vai ser daqui uns anos, né? Sim, e eu vejo muita gente recorrendo, porque quando eu penso em indústria de alimentos, qual é a intenção da indústria? Você poder produzir muitos alimentos gastando pouco e por questões logísticas você embalar de um jeito que você não vá afetar aqueles alimentos e daqueles alimentos terem uma duração muito grande. Então, desse cálculo você vai tirar, por exemplo, frutas, legumes, que a gente que se perdem muito. Vão vender também os alimentos que ficam prontos muito rápido. Então, para o alimento durar muito, se adiciona um monte de coisa. Para o alimento poder ficar pronto rápido, uma série de processos. E eu acho que o que eu vejo muito na nossa alimentação são os chamados multiprocessados, os ultraprocessados, aí eu não sei dizer, mas que são aqueles alimentos do pacotinho, da latinha. A gente tem o miojo, por exemplo, né? O biscoito, o guaraná natural, que vão, assim, são alimentos baratos, são alimentos que matam a fome, como você diz, e que são extremamente práticos, armazenáveis. Então, o que você acha assim, Exatamente. da presença desses Exatamente. alimentos? Por exemplo, o que que eles usam muito na indústria de alimentos? Soja e milho, porque são baratos. Então, economicamente falando, eles estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados ali, a política pública da saúde, não estão preocupados na saúde da população no geral. Estão preocupados com o que vai entrar, né? A verdade é essa, né? Então, assim, o que que acontece? Infelizmente, tem essa questão também da fome, não querendo sair do seu tema, mas não tem como eu não falar. Aumentou-se também muitos casos da obesidade, justamente Tem tudo a porque ver. eu não como saudável, porque eu penso assim, é caro, comer bem é caro. E, de certa maneira, tem uma dificuldade sim, até porque a economia, né, o que nós estamos vivendo atualmente, os alimentos estão super caros. Gente, o arroz eu acho um absurdo o preço que tá. Um feijão. E eles não se preocupam, né? A agricultura, enfim, não sei quem entende mais até dessa parte. Não existe essa preocupação, né, em manejar, né? Eu não sei, acho que é questão política, né? Sim, hoje em dia a preocupação maior é você produzir para exportar, e não necessariamente para alimentar a gente. E faltam políticas para você apoiar também a galera, porque geralmente os produtos, verduras, alguma série de legumes, eles vêm de perto da gente. É uma agricultura que está aqui perto da cidade. Então falta esse apoio para a gente ter esse tipo de alimentos aqui também perto da gente. Sim, sim, nós sabemos. Eu, como nutricionista, às vezes eu penso, eu atendo um perfil econômico de um paciente, eu tenho que entender, peraí, qual a realidade financeira que ele encontra. Porque tem certos alimentos que não tem como indicar, que sai da realidade, né? E nós sabemos que realmente aumentou muitos casos de. Tem a questão da fome, também tem a questão da obesidade, doenças, justamente por essa facilidade, a praticidade. E a questão financeira, a gente sabe que famílias com menor rendas, elas têm a prioridade à comida. Nesse sentido, eles planejam, eles têm uma estratégia voltada ali na questão da comida, né? Então, assim, a família não vai pensar assim, nossa, eu vou comprar esse tipo aqui porque traz nutrientes. Não, eu vou comprar esse que é mais barato, dá para a família toda, rende e tudo bem. E assim vai, né? E é a realidade que nós encontramos, né? Gleice, assim, você poderia indicar para gente alguns alimentos que fossem baratos, que tivessem um preparo assim rápido e simples, Uhum. que a gente poderia incluir na nossa dieta e que isso fosse ajudar a gente. Você falou de vitamina D, você falou de ferro. A gente pensa muito também hoje em dia na questão da proteína, porque a carne está cada vez mais cara. Cara, então assim, alimentos que trouxessem assim que fizessem bem para a nossa saúde. Em primeiro lugar, que são os alimentos que fazem falta, que vão dizer os nutrientes que fazem falta. Quais alimentos que fossem baratos e que tivessem preparo simples você indicaria assim, olha, esses aqui, esse aqui é o meu top 5, sei lá, o meu top 3 de alimentos que não podem faltar?
Então, eu acho é muito importante quem tem interesse de entender mais ver a safra. Por exemplo, a gente quando compra alimentos na safra tende a ser mais em conta, né? Alimentos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um alimento que eu acho nutritivo, prático, tem várias vitaminas ali, traz saciedade, por exemplo, que para nós é aipim e é regional no Nordeste é macaxeira, por exemplo. É um alimento que a gente consegue ter um acesso, a gente tem um acesso fácil, né? Entre aspas, para algumas pessoas, acho que eu não posso generalizar em todos, né? Mas a gente sabe que para uma certa número de pessoas conseguem. A empina que eu falei, batata doce. Em relação a proteínas, a gente tem a proteína grão de bico, dependendo de onde você compra, também é uma boa oferta de proteínas. Temos também os ovos, né? Eu acho que é nosso grande aliado, como na questão da O carro do proteína, né? ovo. O ovo, porque nem sempre você consegue comprar ali a carne, né? Às vezes tá caro. Então você está optando pelos ovos e também é uma opção proteica que também ajuda bastante. A questão do armazenamento influencia muito no tempo de vida do alimento. Por exemplo, a gente sabe que certos alimentos não é interessante ficar muito tempo no ambiente, por causa da. Ele vai criar fungos, você vai perder aquele alimento. Então, assim, o congelamento, você pode congelar, por exemplo, verduras, você pode congelar frutas. Verdura é aquela coisa, né? É um trabalho para você higienizar as verduras e 2 dias ela murchou, fica amarela, uma tristeza, né? Sim, sim. Sim, o alface, ele, geralmente a gente até consegue lavar, você colocar ele bem sequinho no pote com papel, você ainda consegue ter um tempinho de vida ali, mas também não é muita coisa, não. Mas couve, brócolis, couve-flor, certos tipos a gente consegue manter em congelamento. Eu diria assim, realmente o que é o principal nosso é o arroz e o feijão. Eu acho que se a pessoa tem condições de comprar ali o arroz e feijão, evitar o uso de alimentos ultraprocessados, gente, porque é péssimo, não vai trazer nenhum benefício, é interessante. Por exemplo, evitar o consumo de miojo, salsicha, e entre outros, né, que vão, presunto, sempre optar pelo mais in natura, né, que a gente consegue ter ali propriedades nutricionais mais relevantes. Você, além de tudo, né, você consegue ali preservar mais a saúde. Então, assim, não é só pensar o que eu falei, né, não é só matar a fome, sim, também a questão das carências nutricionais. Frutas também, optar por frutas, por exemplo, uma fruta que a gente consegue mais em conta sempre é a laranja, é uma fruta que a gente consegue, a banana, né? Acho que já até saiu da safra. O abacaxi teve um período que estava bem mais em conta, né? Então, eu sempre tá tentando buscar conforme a safra do momento em relação às frutas também, e legumes também. O que eu achei interessante, assim, uma coisa que eu aprendi com você, almoçando com você algumas vezes, é porque, assim, a gente carrega uma questão cultural muito forte, do prato de arroz com feijão ou de macarrão. E uma coisa que eu aprendi com você que eu achei muito legal, você falou do aipim e da batata doce, das vezes, o que você acha de substituir às vezes? Bom, o arroz está caro, mas eu não, assim, eu sou horrível que eu não tenho nenhuma noção de preço de mercado. Mas, assim, de às vezes você substituir, em vez do arroz, você fazer uma batata doce, que às vezes dá o mesmo tempo, ou até menos, você deixa ele cozinhando e vai fazer outra coisa. Né? O que você acha disso, assim, dessas É substituições? ótimo, né? Batata doce é o nosso aliado, a empim. É o que eu falo, gente, você faz às vezes um dia aí para 2, 3 dias a batata doce dura, o empim até mais. Então são opções também mais práticas que você consegue estar fazendo. Tem uma duração ali legal, se você manter uma boa conservação. E além dos benefícios nutricionais, né? É o que eu falo. Eu sei que a correria nossa, muitas pessoas perdem 3 horas, 6 horas da vida dela em trânsito, né? Então, assim, já chega em casa estressada ou estressado, o que que eu vou comer? E você vai no mais fácil. Quem nunca fez isso, né? Foi ali uma lasanha congelada. Se a gente parar para pensar, se eu pago R$ 12 numa lasanha congelada, com R$ 12, se eu fosse no Hortifruti, quanto que eu compraria ali?
comprei a batata, comprei verduras. Quantos ali de coisas assim eu poderia ter naquele momento? Eu acho que tem uma questão realmente que, infelizmente, a globalização, porque quando a gente fala nisso, não é só o Brasil, até os países desenvolvidos, como, por exemplo, a Irlanda, Nova Zelândia, Estados Unidos, eles têm, por exemplo, a batata frita. A batata frita que tem aqui é lá. Então, a pessoa acaba buscando ali pela praticidade e também a questão do sabor, que é viciante, né? Até você tinha falado comigo sobre isso, né? Que são alimentos viciantes. E se a gente pensar em questão de valor, você não tem um benefício. Você está gastando tanto quanto. E não tem benefício. É isso que eu ia falar, assim, uma coisa que eu acho interessante. Porque assim, tem alimentos que não valem nada, que não são necessariamente baratos, mas que a gente vicia. Por exemplo, você falou, eu chego cansado do trabalho, eu quero comer, eu pensei lá, eu quero um chocolate, eu quero um doce, eu quero comer um hambúrguer. Então, assim, o que tem nesses alimentos que torna eles tão viciantes, assim? E se você pudesse fazer assim, um top 3, assim, pare de comer A, B e C, ou evite, o que você recomendaria assim, pra gente? Olha, tem uma infinidade aqui de alimentos. A gente sabe, né, que a gordura trans, para mim, acho que é bem complicado, assim. E todos são ruins, mas assim, acho que os malefícios que vêm ali da gordura trans que é presente, por exemplo, no biscoito recheado. Para esse biscoito chegar àquele ponto de sabor, são muitos aditivos, é muita química mesmo, é um processo ali, ele é ultraprocessado. Como eu falei, soja, óleo de milho, açúcares, e não é só um tipo de açúcar, né? Porque a indústria, ela esconde, né? A pessoa não entende. Maltodextrina, açúcar invertido, açúcar de cana, a pessoa não entende que ela não está consumindo um açúcar, ela consome 10 tipos de açúcares num só alimento. Então, nós sabemos que o açúcar, ele tem essa questão do vício, né? Porque gera um bem-estar, gera um prazer momentâneo, aquilo me traz uma paz e passou, e no outro dia seguinte eu vou querer novamente essa paz, esse prazer de novo que o alimento vai me proporcionar, né? Então, o biscoito recheado... Recheado... Não, eu falei o miojo também. Eu acho que o miojo é questão do sódio, não posso esquecer, né? Sódio também é uma questão... Mas o que eu boto no lugar do biscoito recheado? Olha, posso ser sincera? Você sabe que você é meu paciente. Eu tiro biscoito, né? Temos opções, por exemplo, eu gosto de mastigar. Eu tenho paciente que fala assim, eu preciso ficar mastigando. Sabe o que eu falo? Faz chips de batata doce, de batata baroa. Você tem como fazer chipzinho, sabe? Tem até na internet prático. Não sei se você já chegou a fazer. Você pode fazer a batata chips de uma maneira mais saudável. Tem alguns lugares que vendem também. Mas para quem não quer realmente ali ter a questão do gasto, a questão mais saudável, é você fazer. Então, assim, o que eu falo? É uma questão de educação. É como se fosse assim, você está aprendendo novamente a comer coisas diferentes, né? Uma nova adaptação, né? Não é de um dia para o outro, né? Com o tempo. Tem uma outra coisa que eu aprendi com você, que eu acho que é legal a gente compartilhar, que é o café, né? A gente pega um copo desse tamanho de café e bota uma colher de sopa de açúcar dentro. Então, hoje em dia, eu Gleison Monstruoso, estou livre, estou liberto do café com açúcar. Eu acho que eu perdi uns 2 centímetros de barriga por causa disso. Dessa dica. E a questão é assim, como a gente se livra muito dessa questão de adoçar o café? Isso é importante. Então, como você falou, eu lembro que você foi reduzindo, não foi? Reduzindo o açúcar. Eu sempre falo que tudo que a gente tira de um dia seguinte, hoje eu não fumo mais, hoje eu não bebo mais, hoje eu não uso açúcar. O seu corpo ele vai ter uma reação bem intensa, ele vai chorar, ele vai brigar contigo. Cada pessoa é um universo. Tem gente que é forte, consegue aí vencer essa fase de abstinência. Mas para quem já tem mais dificuldade, eu recomendo o seguinte, muda o tipo de açúcar, né? Vamos ali para o mascavo, demerara, e gradativamente você vai reduzindo as quantidades. Porque assim, gente, não é só pensar no estético, é pensar assim, se eu continuar com esse estilo de vida, como que eu vou estar aqui daqui a 5 anos? Como eu falei, 50% da população está sofrendo e morre de doenças não transmissíveis. Então, sabe o que é, gente? É o diabético, a hipertensão, estetose hepática, doenças cardiovasculares,
que é o estilo de vida, claro, também influencia muito. O estresse é um grande vilão também. E alimentação, né? Então, assim, Gleice, eu estou muito satisfeito porque a gente falou sobre muita coisa. Você tocou na questão da globalização, eu achei sensacional, porque realmente, né, hoje em dia é muito comum a gente ver relatos de pessoas que saem do Brasil, viajam para os Estados Unidos, para a Europa, para a Argentina, e vão lá comer no McDonald's, né? Vão lá porque a gente cria uma familiaridade mundial de uma alimentação que é horrível. E a gente deixa, muitas vezes, de se abrir para novas experiências alimentares. Então, é muito comum você ver muitas crianças e adultos, assim, sabe, que olham para uma comida que eles desconhecem e se recusam a experimentar aquilo. E aí, isso me leva para um outro ponto, porque eu pesquiso em geografia, mas a minha principal ocupação é que eu sou professor. E eu queria saber a sua opinião, enquanto nutricionista, que benefícios você acha, qual seria a importância, na sua opinião, de ter nutricionistas nas escolas, não só para orientar a merenda escolar, isso já acontece, mas de ter nutricionistas ajudando mais as crianças a aprenderem sobre alimentação, ou ter, sabe, de que isso tivesse uma política pública de que isso fosse para a TV, para os grandes meios de comunicação. Como você acha isso, assim, que o nutricionista, a importância do profissional de nutrição nesses contextos? Você até comentou uma coisa importante, né, da política pública, né, que o guia alimentar, não sei se você sabe um pouco, né, é super importante, né, que o guia alimentar é uma base para escolas, para restaurantes de, qual o nome que fala, Gus? Populares, até presídios, né? Ali é uma base, né, que tem também regionais, questões também não é só do Rio, né, de várias. E seria muito, muito lindo se fosse aquilo, né? Tudo exatamente igual, né? Mas, assim, eu vejo que de uma certa maneira melhorou bastante a alimentação escolar. Eu reconheço, porque eu vim de escola pública, nós estudamos em escola pública, e lembra que era macarrão com salsicha e ainda repetia, né? E tudo bem, morri? Não morri. Mas nós sabemos que se ali já tivesse uma questão um ensino, essa questão da alimentação saudável, esse conhecimento, né, fosse já implantado ali, teria sido diferente para algumas pessoas, né? Eu me perdi agora a minha pergunta. Em relação a... Eu fui pensando então, na escola... A gente vê muito que assim, as pessoas têm muito uma mentalidade, o senso comum diz que ir ao nutricionista é coisa de rico. Ah, tá. E a gente assim, tem essa dificuldade de entender, ou a gente acha assim, eu já comi desse jeito até hoje, não morri, cozinho assim há 30 anos. Então, qual você acha que é a importância das pessoas terem mais acesso ao profissional de nutrição para debater a sua alimentação, as suas necessidades, ter novas ideias? Então, a educação nutricional é muito interessante, muito importante, né? Mas nós sabemos que a base é a família. Então, assim, é muito complexo, né? Você que é professor, você ensinar ali seu aluno, né, na escola, que você tem que comer isso, que você quer mais saudável, e em casa ele não ter esse exemplo, não é verdade? Então, assim, vai lá dos pais. Então, uma coisa tem uma raiz. Então, assim, tratar a raiz da questão é essencial, né? Eu vejo muito importante as pessoas terem uma ideia. Eu não vou no nutricionista porque é muito caro, que ele vai me passar uma dieta muito cara, que eu não vou conseguir ter condições. E não é assim. Não é assim. Você vai expor para o profissional ali a sua realidade financeira, os seus gostos. Eu, como profissional, eu trabalho respeitando muito essa questão regional. Por exemplo, eu tenho um paciente que é nordestino. Eu já sei que ele vai amar um cuscuz, ele vai amar certas coisas que são que a gente pode trabalhar de uma maneira legal também. Então, assim, seria interessante, claro, que todas as escolas já tivessem até, acho que uma matéria sobre isso. O que você acha? Desde o prezinho ali, entendendo essa questão da frutinha, quais os benefícios. Assim, a gente tem alguns programas que eu acho muito interessantes, por exemplo, horta escolar, onde as crianças cultivam aquele alimento. Mas é uma coisa que falta ainda ser mais sistematizado, falta ainda chegar a todas as escolas. Horta escolar, a própria preparação dos alimentos, isso eu sinto muito uma falta. Assim, estando no cotidiano escolar, a escola onde eu trabalho até começou um projeto, antes da pandemia,
de ter uma horta, mas ainda falta, porque assim, quem é o professor que cuida da horta? Então é um professor que, outras vezes, é um professor de matemática, que ele consegue tirar um tempo da aula dele, mas que às vezes a gente não consegue, que é uma correria danada. Eu sou de geografia, 3 tempinhos por semana, então para eu levar uma turma inteira para uma horta, então eu sinto muita falta, tanto da questão do cultivo, de preparação, de aprender sobre aqueles alimentos. Os relatos que eu ouço de horta escolar são maravilhosos. Assim, o aluno que ele não comia aquela verdura, mas foi a verdura que ele plantou e que ele quer comer. Que bonitinho. Mas eu sinto muita falta disso ter um espaço dentro do tempo que a criança passa na escola. Ser sistematizado ali, ser feito dessa forma. Então tem um projeto ainda, só que dá falta. Falta dar uma solidificada nisso. Entendi, então isso é a questão da coisa, né? Porque essas crianças hoje são crianças, mas elas vão se tornar adultos, esses adultos vão ter filhos e assim vai, né? É claro, existe, quando a gente fala na alimentação, existe aquela família que realmente vive uma situação muito de escassez, que é muito complexo a gente falar aqui, que realmente é complicado eu falar certos tipos de alimento para ela consumir, mas a gente sabe que existe também uma família que tem condições. Só que ela tem uma educação alimentar muito complicada, muito ruim. E ela vai transferir isso para o filho, né? E assim vai. E assim vai crescendo. Gleice, para a gente encerrar, eu vou te fazer um desafio. A gente vai fingir que é um fim de semana e que eu vou preparar marmitas para levar para o trabalho durante a semana. Então você vai me dizer uma combinação ali para minha marmitinha de almoço e de janta e vai me dar uma ideia de café da manhã. Uma café da manhã para tomar antes de trabalhar, naquele estilo. Barato e prático. Peraí. Barato e prático, e uma marmitinha ali. Eu sei que varia, você me falou isso muitas vezes, que varia de acordo com o que a pessoa, com o objetivo da pessoa, que isso varia de acordo com os exames das pessoas, você analisou lá meu exame todinho. Mas, assim, tentando pensar uma coisa mais geral, como você faria? Olha, uma marmita para jantinha, que como eu já tinha falado, por exemplo, pode ser a batata doce ou a aipim. A batata doce você faz em forma de purê, pode ser cozida ou assada, né? Vamos falar, a aipim, eu amo aipim, então, desculpa, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de carne moída. Eu acho que, também falando questão econômica, acho que é até mais em conta, né? Uma carne moída. E eu colocaria legumes ali, poderia ser uma cenoura cozida com chuchu ou um brócolis cozido ali. Eu faria isso. Café da manhã. Eu sou muito no básico, eu como todo dia, gente, ovos. Então, é muito complexo, assim. Tem gente que no início tem uma resistência, mas eu daria uma dica de ovos. Você pode consumir ali seu café preto, para você que gosta, um café com leite desnatado. E uma fruta, sei lá, pode ser um mamão, pode ser uma maçã, que às vezes é mais fácil, a praticidade, ou uma banana, né? Então, isso seria uma opção de um café da manhã legal. Gleice, olha, eu quero agradecer também a todo mundo que participou, falando aqui sobre você, ó. O Rafael aqui me denunciando, falando que eu como bobagem. Gleice, Gustavo come escondido de você, ele é demais, só posta... O que você... É mesmo, ó. Obrigada, mentira, Rafael, bom saber. Mas assim, agradecer a todo mundo que participou, agradecer muito a você, Gleice. Assim, o fato de eu ter me consultado com você, de eu ainda ser seu paciente, abriu meus olhos, assim, eu achava muito que arroz, feijão, uma carne, eu achava que batata branca contava como se fosse legume, e você foi me ensinando muita coisa, e assim, é isso, torcer para que a gente tenha um país que tantas pessoas tenham condições de comprar alimentos de qualidade, como que as pessoas tenham tempo para preparar os alimentos e descobrir o prazer de preparar os alimentos, como que as pessoas tenham acesso a profissionais de nutrição para ter uma educação nutricional de qualidade. Então, o Matheus ali falando que ele controla a minha alimentação também. Mais ou menos, né? Mas bobagem. Então, muito obrigado mesmo pela contribuição, né? Tá todo mundo me zoando agora. Mas agora eu vou te defender. Gente, eu conheço o Gustavo, tem 22 anos. Tem 22, tá, amigo? A alimentação dele mudou
sei lá, acho que 85%, 90%, porque a gente tem que ter 10% de que às vezes acontece, né? Ele comia, comprava Nutella, não era? Uhum. Você só não comia bem. Então, assim, hoje eu reconheço, eu vejo que você mudou bastante. Açúcar, lembra? Sei que você falou pra mim na primeira consulta, eu não vivo sem doce. Hoje você compra doce? Pode até comer esporádico, mas já faz parte dessa rotina não comprar. Uhum. É Ó, isso. tô te defendendo. Aham, óbvio. Então, Gleice, obrigado também pela defesa. Obrigado pela colaboração. Até uma próxima. O pessoal está gostando muito, o retorno está sendo muito positivo. E estaremos no YouTube amanhã ou depois. Obrigadão, Gleice. Pode Tá se bom. despedir aí, que eu vou Beijo, encerrar. pessoal. Boa noite. Obrigada.